Que privilégio poder, mais uma vez, compartilhar com os irmãos a palavra de Deus. E é sempre interessante para nós pastores, e no caso, para mim, pregar sobre temas que nós estamos vivendo. Existem duas formas de pregar. A forma que você, como se você subisse numa montanha e declarasse para as pessoas: olha, isso eu posso dizer, isso eu já venci. Isso aqui, olha, eu estou dando conselhos que eu já aplico 100% na minha vida. E outra forma é: irmãos, eu quero lutar com vocês essa luta. Eu estou falando de um assunto que eu estou batalhando contra ele, que eu estou lutando contra ele e que estou querendo crescer nessa área. Hoje eu vou falar de um desses temas que, para minha personalidade e para o meu jeito, é um tema que eu tenho que estar vigiando o tempo todo. É um tema que eu tenho que estar, uma área que eu tenho que estar cuidando o tempo todo. E eu quero com você hoje ir para a Bíblia e aprender um pouco mais sobre esse tema tão difícil. O tema da nossa mensagem é mais tranquilidade, menos ansiedade. Mais tranquilidade, menos ansiedade. Eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia lá em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25. Mateus capítulo 6, a partir do verso 25. Diz assim: portanto eu digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber. A melhor tradução para mim é: não andeis ansiosos com a sua própria vida, quanto ao comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas. Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu digo, nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu mal. Irmãos queridos, eu gostaria de contextualizar você com esse texto tão bonito, com esse texto extraordinário, na verdade, com tantas verdades para nós. Esse texto está inserido no começo do ministério de Jesus, logo após, bem rapidamente ali, após o seu batismo e tentação, e ele começa a proclamar, ele começa a pregar, ele começa a anunciar o reino de Deus. Várias vezes a palavra que Mateus nos traz aqui é que Jesus está falando: arrependei-vos, arrependei-vos, está trazendo reflexões sobre arrependimento. Mateus 4,17 diz para a gente que ele percorria toda a Judéia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino. E Jesus está falando aqui no Sermão do Monte coisas bem confrontadoras, bem difíceis de serem vividas. Jesus está falando do Sermão do Monte. Ele está querendo levar aquelas pessoas a sair da teoria da religião para a prática, a pegar aquele monte de conhecimento que eles tinham e começar a viver essas coisas no seu dia a dia. Ele está desafiando aquelas pessoas
a serem diferentes. Ele está desafiando aquelas pessoas a mudarem comportamentos. Para mim, o texto-chave do Sermão do Monte está lá no capítulo 6, versículo 8, que ele começa a fazer comparações. Ele diz para aquelas pessoas: não vos assemelheis a eles. A eles quem? Àqueles que não conseguem viver aquilo que pregam, aqueles que não conseguem aplicar verdades e princípios do reino em sua vida. Jesus está trabalhando ali o caráter daquelas pessoas, o seu coração e a sua forma de viver o reino. É no Sermão do Monte que ele manda, por exemplo, aquele negócio fácil de fazer, que é amar o inimigo, amém? Misericórdia ou amém, meu irmão? Misericórdia. É no Sermão do Monte que ele manda andar a 2ª milha. É no Sermão do Monte que ele manda não orar com vãs repetições. É no Sermão do Monte que ele diz: oração é relacionamento. É dizer para Deus o que você está vivendo de fato. É no Sermão do Monte que ele começa a aplicar grandes verdades do reino na vida dos discípulos. Em meio a essas verdades, ele vem com esse tema. Há 2000 anos atrás, meus irmãos, deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Há 2000 anos atrás, era mais difícil ser ansioso ou mais fácil? Ou seja, as pessoas eram mais ansiosas há 2000 anos atrás, ou hoje nós somos mais ansiosos? Tinham mais motivos lá, ou nós temos mais motivos aqui? Há 2000 anos atrás, Jesus vem com esse tema: ansiedade. E eu quero conversar sobre isso com você. Por que ansiedade, meus irmãos? Porque a ansiedade tem sido o mal do século. Porque a ansiedade tem flagelado impiedosamente muitas pessoas nos nossos dias. Algumas pessoas dizem que o problema do século é depressão, outras dizem que é estresse. Mas se você pensar, depressão é excesso de passado, é ansiedade por causa do passado. Se você pensar, o estresse é ansiedade com relação ao futuro. Então a ansiedade está ligada a essas coisas. Por que falar de ansiedade? Porque o nosso país vive um momento que provavelmente, se não te deixou ansioso, te deixou à beira disso. Porque você sai de casa e não sabe se será ou não assaltado no caminho. Estou certo ou errado? Porque o nosso país tem 13 milhões de desempregados. Um deles pode ser você ou alguém muito querido seu. Porque vivemos tempos muito difíceis e que colaboram para que a gente esteja ansioso. A ansiedade tem estrangulado emoções de ricos, pobres, doutores, analfabetos, jovens, velhos, adolescentes, crianças. Alguém que conhece criança ansiosa? Tá bom, todo mundo fez assim. Meu Deus, eu pensei que não tinha. As pessoas andam com os nervos à flor da pele. Esses dias eu resolvi ir para uma agenda de metrô, meus irmãos. E eu fui, como todo pregador, observando as situações que acontecem no metrô. Para começar, quase que não consigo observar direito, porque eu fui lançado para dentro do metrô. E eu pensei: será que todo mundo está com essa pressa mesmo? Será que todo mundo tem horário para chegar desse jeito? Ou é a ansiedade que já assolou as pessoas? Elas acham que tem que entrar rápido. Se perguntar para elas: por que você está indo rápido? De repente ela diz: eu não sei. Concordam comigo? A mesma coisa no trânsito. Esses dias eu estava indo com um amigo. No Rio de Janeiro nós estávamos muito adiantados, muito. E ele indo que nem doido. E bi. Eu falei: meu filho, o que você quer? Por que você está fazendo isso? Por que andar dessa forma? A ansiedade tem norteado, tem vindo em nossa direção. E às vezes a gente é ansioso e nem sabe. Também por que falar de ansiedade? Ora, porque ela traz doenças. Ela traz doenças psicossomáticas e outras tantas doenças. Ela afeta a nossa saúde mental e física.
As pessoas que falam sobre ansiedade, falam de gastrite. Estômago dói aí, meu irmão? Já está tomando omeprazol? Veja se não é ansiedade. As pessoas falam de úlcera. As pessoas falam de colite, taquicardia, hipertensão. Eu disse que eu ia confessar meus pecados hoje aqui. A ansiedade tem assolado esse tempo, chegado na gente, de uma forma tão maluca. Pessoas perdem o sono, andam trêmulas, roem as unhas. Tem alguém do seu lado aí? Vê se está bonitinha a unha dele. Se não tiver, alguns daqui vejo se balançam o tempo todo. Que ansiedade é essa? Não conseguem parar, não conseguem respirar, não conseguem contemplar, perdem a capacidade de resolver problemas, porque tão ansiosos que estão, não conseguem refletir. E falar de ansiedade porque ela tira uma coisa muito importante de você, tá bom? Meus argumentos estão bons ou preciso falar mais do motivo pelo qual falar de ansiedade? Já entenderam tudo? Mas eu quero falar de mais uma coisa aqui. Ela faz você perder uma coisa que Jesus te prometeu: a paz. Jesus disse: deixo-vos a paz, e a minha paz vos dou. E a ansiedade rouba essa paz, tão importante para cada um de nós, tão significativa. Ela rouba de nós essa paz que Jesus nos prometeu dar. Por isso, Jesus já fala sobre aquele tema, talvez de olho na gente aqui hoje. Por isso, Jesus já falava sobre aquele tema lá, para aqueles ansiosos também. Mas talvez já percebendo que a sociedade ia ficar cada vez mais ansiosa. E ele no texto ensina alguns princípios. Ele dá algumas lições aqui, meus irmãos. Ele traz para o coração dos discípulos, ele traz à memória dos discípulos algumas verdades. Por falar em trazer à memória, esse último cântico que cantamos é extraordinário. Porque coisas boas nós precisamos trazer à memória. Coisas ruins vêm sozinhas. Coisas ruins invadem a nossa memória. Coisas boas nós precisamos trazer. E Jesus então nesse texto traz à memória dos discípulos coisas importantes para que eles vencessem a ansiedade. Qual é a primeira verdade que ele diz? Deus não abandonou a sua criação. Deus não abandonou a sua criação. Repito, para você não esquecer, Deus não abandonou a sua criação. Meus irmãos, Jesus está tratando ali o coração dos discípulos e deixando para nós um texto extremamente importante. Porque por mais que você não queira reconhecer, quando você está ansioso com alguma questão, de alguma forma, você está ansioso porque dentro de você, por algum motivo, você alimenta uma falsa impressão de que Deus não está agindo. Você alimenta uma falsa impressão, uma mentirosa voz que está ali dentro de você dizendo: olha, você precisa se preocupar, porque Deus não está fazendo. Talvez seja muito pesado o que eu estou falando e você pense: será que o Alípio está correto? Sim. Jesus está lembrando os discípulos que ele continua sendo provedor. Jesus está lembrando os discípulos que eles não podem ficar ansiosos. E ele diz mais: se vocês estão ansiosos é porque a fé está pequena. A proporção é mais ou menos assim, ó. Quando sobe a ansiedade, baixa a fé. Quando sobe a fé, me ajuda aí, vamos ver se você entendeu. Baixa a ansiedade. Jesus está dizendo para os discípulos o seguinte: vocês precisam confiar que eu continuo agindo. Vocês precisam confiar que todas as coisas estão sob o meu poder. Todas as coisas me pertencem, eu sou Senhor de todas as coisas. Eu continuo agindo e vivo. Vocês precisam confiar de que eu continuo suprindo a necessidade de um passarinho. Vocês precisam olhar que eu continuo vestindo o lírio do campo. Vocês precisam
vencer no coração de vocês a ideia que às vezes nós não temos nem coragem de dizer, que ela passa pela nossa cabeça, de que é a gente que resolve as coisas, de que é a gente que precisa fazer, de que nós é que temos que dar soluções, de que nós é que precisamos prover todas as coisas. Ansiedade, anota essa frase aí na sua Bíblia se você quiser. Ansiedade vem para o nosso coração quando a gente quer tomar o lugar de Deus. Ansiedade invade a nossa vida quando a gente quer sentar no trono e resolver todas as coisas. Ansiedade toma espaço na nossa vida quando a gente para de confiar que Deus continua sendo o Senhor e supridor de todas as coisas. Olha o que ele faz com os discípulos. Ele dá quase uma pausa. Ele diz assim: olhem as aves dos céus e os lírios do campo. É como se ele falasse assim: vocês estão ansiosos? Respire um pouco, pare um pouco, e vamos olhar as coisas simples. Vamos dar uma volta aqui e ver o que Deus tem feito com a criação. Veja o que Deus tem feito com as coisas pequenas, menores que você. Os lírios têm vida curta. A minha mãe tinha uma flor que ela só nascia uma vez por ano e durava um dia. Eu falava: mãe, que alegria é essa? Mas era uma flor tão linda. Ela se vestia tão lindamente. E o Senhor tem cuidado daquela florzinha que vive apenas um dia. Será que esse Deus que cuida daquela flor não cuida de você? E aí, eu vou falar igual ele falou para os discípulos: homem de pequena fé. Será que o Deus que cuida dos animais, dos pássaros, não cuida de você? Estou colocando em forma de pergunta. Mas sabe, meus irmãos, mais lindo é ver que a gente se move para se vestir, a gente corre para comprar as melhores roupas, a gente se move para comer. Mas, meus irmãos, o texto diz, e Jesus diz para os discípulos: nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu mais bonito do que aquela flor, do que aquele lírio. O que ele está dizendo é que eu sou capaz de dar coisas melhores do que você pode prover para si. Grava isso aí, ó. Ele está dizendo o seguinte: eu sou capaz de dar para você coisas melhores do que você pode conquistar. Eu sou capaz de dar para você coisas maiores, mais lindas do que você, com a sua própria mão, com a sua capacidade, pode prover para si mesmo. Eu fico pensando a cara daqueles discípulos, olhando lírio e pensando: meu Deus, Salomão não se vestiu tão bonito assim. E aí Jesus está querendo colocar o coração deles e o nosso no lugar, dizendo: confia. Ele tira os olhos dos discípulos do palácio e coloca os olhos nas coisas simples. Porque uma coisa que nos torna ansiosos é olhar para os palácios. Eu vou mudar aqui para ficar mais na sua linguagem. Olhar para os Facebooks da vida. Facebook é um lugar que deixa ansioso. Sabe por quê? Vou pedir para você levantar a mão que eu quero fazer uma enquete aqui. Quem já viu alguém postando no Facebook comendo um ovo frito? Levanta a mão. Alguém já viu, tá bom. O Facebook é engraçado porque as pessoas postam lá os momentos aparentemente fantásticos da vida. Momentos de glamour. E a gente pensa: por que isso não está acontecendo comigo? Olha aquela comida de chefe que ele está comendo, eu estou aqui no meu ovinho frito. Mas no outro dia ele também vai estar no ovinho frito, entende? Jesus tira os discípulos do glamour, de olhar para o palácio, porque ao olhar para o glamour, para o palácio, ou para as coisas grandes, talvez tenhamos a impressão de que ele nos supre, e leva os discípulos para as coisas do dia a dia, lírios do campo, as aves. E aqui tem uma grande lição. Muitos de nós deixamos-nos medir pelas coisas que produzimos. Talvez você precise mudar a medida que você tem de si mesmo. Talvez a melhor forma de se medir
ou no reino de Deus, a melhor forma de se deixar ser medido é o quanto você deixa Deus produzir em você. Para de se avaliar, para de querer se rotular, para de querer olhar o quanto você faz e achar que isso te dá valor, agrega valor. Começa a ver o quanto você é capaz de deixar Deus fazer em você, e isso de fato agregará valor. Isso de fato fará diferença na sua vida. Não andeis ansiosos, porque Jesus falou sobre isso e queria trazer o nosso coração para o devido lugar. Os tempos são difíceis e o mundo capitalista tem feito a gente andar ansioso todo o tempo. A gente tem um iPhone 5 e já saiu o 10. Tem alguém nessa situação aí? Amém ou misericórdia? E alguém diz, eu não sei quem, que a gente tem que ter o 10. E a gente fica achando que a vida de sucesso é a vida de quem tem o iPhone 10. E a gente fica ansioso. Jesus está trazendo os discípulos para as coisas simples, para eles perceberem que o valor que eles têm não tem a ver com as coisas que eles têm. O valor que eles têm não tem a ver com as conquistas que eles obtiveram. O valor que eles têm é o valor que Deus dá, é o valor de filho, é o valor de adotado, é o valor de discípulo, é o valor de alguém que foi salvo. Ansiedade muitas vezes está ligada a expectativas e objetivos que nós criamos ou que deixamos a vida, o mundo criar. Mas sabe, meus irmãos, após a minha viagem à Jordânia, eu voltei bem mais desprendido dessas coisas. Eu conheci lá os refugiados. E sabe o que eu descobri? Que muitos dos refugiados têm apenas 8 horas para deixar o seu país. Eles descobrem sobre a guerra ou pelo barulho das bombas ou os jornais, os noticiários que chegam rapidamente. E é por isso que os barcos para fugir lotavam e naufragavam. É por isso que os caminhões eram lotados nas imagens que vocês viam. Eles tinham que fugir rápido, e muita gente para fugir rápido. E sabe o que essas pessoas precisavam fazer? Eles precisavam resumir sua vida numa mochila. Tudo aquilo que eles achavam importante, deixaram para trás. A cultura na Síria, por exemplo, é a cultura de casa própria, de construir a sua própria casa. A casa que um dia eles construíram com tanto sonho, o carro que eles compraram, a profissão que tiveram, eles deixam para trás e vão embora com uma mochilinha. E depois de conhecer essas pessoas, meus irmãos, eu comecei a ver que a vida precisa ser bem mais simples do que é. E nós precisamos dar muito menos valor a algumas coisas que nós damos muito valor. Não andeis ansiosos. Não andeis ansiosos. Porque posse não é definição de sucesso para cristão. Definição de sucesso para cristão é transformação. Essa é a palavra. Posse não é definição de sucesso para cristão. Cristão tem sucesso quando consegue ser transformado. Amém, irmãos? A segunda coisa que Jesus trata com eles, e ali Jesus pegou pesado, viu, irmãos? Ali foi pancada. Ele diz o seguinte, que ansiedade é coisa de gentil. Que quem está preocupado com o comer, o beber, o vestir, são os gentios. Esses estão preocupados. E eu fico pensando se eu estivesse lá, porque eu ia tomar uma pancada naquele sermão do monte de Jesus. Eu ia dizer, eu não sou gentil, por que eu estou tão ansioso? Eu não sou gentil, e por que eu estou me sentindo assim? E por que é coisa de gentil? Ora, porque gentil não tem entendimento do que é realmente importante. Por isso eles se preocupam com comer, com vestir e com beber. Por que preocupação de gentil? Porque os gentios confiam em si mesmos, eles não têm um Deus a quem confiar. Quem eram os gentios? Aqueles que não serviam a Deus, aqueles que não eram ligados a Deus, aqueles que não faziam parte do grupo de religiosos. Por que a ansiedade é coisa de gentil? Porque gentil coloca como mais importante as conquistas do hoje, do aqui e do agora. Eles não têm visão de eternidade. Por isso, a ansiedade
Segundo Jesus, não sou eu que estou dizendo. Depois você vai pegar ali no corredor e falar assim: o pastor Alípio me chamou de gentil. Não sou eu, é a Bíblia, viu? Amém ou misericórdia? Segundo a definição de Jesus, ansiedade é coisa de quem não tem Deus. É coisa de quem não confia plenamente em Deus. Porque qual deve ser a busca de um discípulo de Jesus? É ser cada dia melhor. É vencer os seus pecados, é amar a Deus e as pessoas, é pregar o evangelho. Se são essas coisas que estão te deixando ansioso, por favor. Mas de fato, na maioria das vezes não é. De fato, na maioria das vezes, as coisas que nos deixam ansiosos têm a ver com bens materiais. Tem a ver com coisas que nem sempre precisamos. Filho sabe que é filho e que recebeu de Deus o presente mais importante, que é a salvação. Filho sabe que recebeu o reino. Filho sabe que recebeu o sacrifício de Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, versículo de 32 diz assim: aquele que não poupou ao seu próprio filho, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Não nos deixemos contaminar. A sua filiação não depende das coisas que você tem, não depende das coisas que você conquista, não depende das coisas de onde você quer chegar ou das coisas que a sociedade diz ser importante. Ansiedade é coisa para quem não confia em Deus. Ou é coisa para quem está com o coração, com a fé pequena e precisando renová-la e restaurá-la. Terceira coisa que Jesus diz: quem é que pode acrescentar um dia na sua vida? O que ele está dizendo? Não antecipe o sofrimento. Antecipar o sofrimento não é sinal de sabedoria. Antecipar o sofrimento não vai resolver os seus problemas. E a terceira coisa, o que ele está batendo forte aqui, é que a ansiedade é inútil. Por mais ansioso que estejamos, essa ansiedade pode resolver alguma coisa para a gente, sim ou não? Claro que não. Não mudamos nada porque estamos ansiosos. Não fortalecemos a nossa vida porque estamos ansiosos. A ansiedade, ela não nos equipa para as lutas. Na verdade, ela faz o contrário, ela nos enfraquece. A ansiedade, além de inútil, ela é prejudicial, porque ela nos leva a ocupar-nos com coisas que só vão acontecer depois. E sabe que tem uma pesquisa muito legal que eu quero contar para você. Essa pesquisa está num dos livros do reverendo Hernandes Dias Lopes. Ele diz o seguinte: 70% das coisas que nos preocupamos, preocupação é ocupar antes, nunca acontecerão. 70% das nossas ansiedades, elas nunca virarão verdade. São projeções do nosso pensamento, são coisas do nosso coração, são situações que nossa mente e talvez o nosso pessimismo coloca dentro da gente. Ansiedade não adianta, porque ela rouba-nos o descanso e a paz. E na verdade, ao invés de melhorar a situação, ela piora, ela faz mal, ela tira de nós a capacidade de reflexão tranquila, ela nos tira a possibilidade de forma serena, decidir e resolver as questões. Então, o que Jesus está ensinando sobre a ansiedade? Que ela é extremamente prejudicial. Que para vencê-la, nós temos algumas lições nesse texto. Que para não andarmos ansiosos, nós devemos fazer algumas lições de casa. A primeira é lembrar que Deus continua agindo firme. Ele continua poderoso e a mão dele continua nos acompanhando.
É muito legal, de certa forma, esse legal entre aspas, ver o povo saindo do Egito e indo para o deserto. Porque a grande questão ali, a grande coisa, a grande bênção ali, é que eles tinham Deus com eles. O deserto não era um problema tão grande, porque Deus estava com eles. Podemos lembrar do texto em que Jesus tinha trabalhado o dia todo e ele sobe no barco com os discípulos para ir a Gadara. E no caminho Jesus dormia porque tinha trabalhado o dia todo. E veio uma tempestade muito grande, muito forte. Tão forte que os discípulos ficaram com medo de naufragar. As tempestades vêm, meus irmãos, vêm. Para o cristão também, sim. Mas a grande sacada, a grande questão, a discussão aí não é se a tempestade vem ou não, porque ela vem. A grande discussão é, quando ela vier, você estará perto de Deus, você lembrará que Ele está com você, você lembrará que vale a pena andar com Ele, você estará buscando nele respostas para aquela tempestade. Um dos discípulos foi nele e disse: não te importa que morramos? Um dos discípulos buscou nele resposta para os dias difíceis. Para vencer a ansiedade, precisamos lembrar que Deus continua vivo, agindo em todas as questões e provendo a cada uma das situações. Precisamos lembrar que Ele ainda tem o controle de todas as coisas, que Ele é Senhor de todas as coisas e que nada lhe foge às mãos. Devemos lembrar de buscar o reino e a sua justiça, e isso basta, porque as outras coisas vêm da mão dele, e como diz o texto, nos serão acrescentadas. Devemos lembrar que não devemos ficar ansiosos aqui, porque a coisa mais importante desse mundo nós temos: salvação e vida eterna. Devemos lembrar que aqui nessa terra não tem tesouro. Jesus disse que aqui nessa terra, todas as coisas as traças comem. Nós devemos lembrar que o tesouro está na eternidade, e esse tesouro por Cristo já é nosso. Nada aqui é tesouro. Tudo aqui nessa terra a traça pode destruir. A traça, as lutas, os problemas, os dias difíceis. Por essas coisas devemos nos estressar o mínimo possível, porque o que é mais importante nos é prometido pelo nosso Deus. Coisa é coisa, não é tesouro. Tesouro está no céu e Deus já nos deu. Devemos lembrar de reconhecer a nossa ansiedade. Eu não sei se quando eu falo desse tema, eu tenho alguns companheiros aqui que lutam contra essa questão. Como resolvê-la? Reconhecendo, dizendo: de fato isso tem a ver comigo. Eu sou ansioso, eu tenho perdido o sono, eu tenho perdido a paz, eu tenho roído as unhas, eu tenho tido doenças por causa disso. A minha mente não para um segundo sequer. Eu tenho tido vontade de controlar todas as coisas. Eu tenho esquecido que Deus é quem provê todas as coisas. Se você está ansioso, eu queria pedir por aqui essa noite, fosse uma noite que você dissesse ao Senhor: Senhor, eu estou ansioso, isso tem a ver comigo. E falasse com Ele sobre essa sua ansiedade. Se é na área financeira, que tal optar por um estilo de vida mais simples? Que tal pedir socorro a pessoas queridas? Que tal essa noite falar com Deus sobre isso? Se for com relação à comida, comida. Que tal tentar perceber que não se vive para comer, mas se come para viver? Que tal tentar trabalhar essa questão e me ajudar nisso, tá bom? E falar para Deus: olha, eu ansioso como demais.
como que não preciso. Isso tem me feito mal, não me sinto bem. Quero vencer isso, Senhor. Se for no uso do tempo, um bom exercício para isso é começar a orar. Começa a orar, encontrar tempo para oração, aumentar o tempo de oração. E você vai ver que você começa a disciplinar seu tempo. E você vai ver que o dia tem 24 horas para todo mundo. E dá para fazer todas as coisas sim. Você quer ver uma fala que eu incorporei na minha vida e que eu estou querendo tirar dela? Estou na correria. Correndo para quê? Correndo para onde? Para chegar aonde? Para que lugar? Para fazer o quê? Para conquistar o quê? Eu quero mudar para estou em paz. Estou tranquilo. Eu tenho tempo. Eu administro o meu tempo. Eu consigo parar. Eu tenho tempo para você. Porque sabe o que eu percebi? Quando eu digo para as pessoas estou na correria, eu estou dizendo para elas assim: eu não tenho tempo para você. Eu não tenho tempo para você. E isso tem a ver com ansiedade. Se for isso, coloque isso diante de Deus. Deus, eu desejo mudar. Se for insegurança ou medo, lembre o que Jesus disse: eu cuido dos lírios do campo e dos pássaros. Eu também vou cuidar de você. Esquece o homem de pequena fé agora, tá bom? Eu cuido dos lírios e dos pássaros. Eu também vou cuidar de você. Ele disse certa vez: estarei convosco todos os dias. Se é medo, se é insegurança, para um pouquinho, contempla o simples, respira e lembre, Ele está comigo. Ele prometeu, estaria comigo todos os dias. E vença isso. Essa noite, eu quero convidar você, como o apóstolo Pedro, na primeira carta, convidou a igreja a fazer. Ele disse em sua primeira carta, capítulo 5, versículo 7, lance sobre ele, o Senhor, toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Parece que Pedro está repetindo o que Jesus disse no Sermão do Monte. Parece que aqui Pedro mostra que aprendeu a lição. De fato, aqui Pedro está aplicando aquele sermão que Jesus pregou aquele dia lá atrás. Lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Como é que eu quero terminar hoje esse momento, essa mensagem? Eu quero terminar convidando você a sair daqui tranquilo, deixando todo o estresse, todas as lutas, todas as interrogações, todas as dificuldades, entregando essas coisas ao Senhor e sair daqui diferente, tranquilo, tocado por Deus. Quero convidar você a entregar para o Senhor todas as ansiedades que estão aí no seu coração. Entregar e não pegar de volta ali na porta não, meu irmão, minha irmã. Entregar e deixar com Ele, para que Ele resolva do jeito dele, da forma dele. Lembra que Ele veste melhor o lírio do que Salomão podia se vestir? Deixar com que Ele resolva. Quero te convidar a sossegar, a descansar. Vamos cantar uma música que nos leva a essa reflexão. Vou pedir para vocês cantarem a partir da segunda estrofe bem mais baixinho, tá bom? Ó Mestre, na minha tristeza estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, eu peço-te, vem banir. De ondas do mal que me encobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu Mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu
seja o encabelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, as águas não podem a não tragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Queria convidar você a baixar sua cabeça e conversar aí com o Senhor sobre as ansiedades que permeiam o seu coração. Queria que você fosse sincero nesse momento, rasgasse o teu coração e a tua alma diante do Senhor, enquanto nós cantamos a segunda estrofe. Converse com o Senhor sobre as suas ansiedades. Sossegai. Mestre, na minha tristeza, estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, eu peço-te, vem banir. De ondas do mal que me envolvem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu o gênio do mal, tais águas não podem a não tragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, Agora, enquanto eles cantam a terceira estrofe, eu queria convidar você a sair do seu lugar e vir aqui orar comigo, se você quiser. Entregar diante do Senhor as suas ansiedades. Eu desci ali do púlpito para vir aqui orar junto com você, pedir que o Senhor trabalhe em minha vida tanto quanto trabalhe na sua. Pedir ao Senhor que eu consiga vencer a ansiedade. Porque se a gente puxar a linha lá no fundo, ansiedade é incredulidade. Eu queria convidar você a sair do seu lugar e vir aqui orar comigo enquanto eles cantam a terceira estrofe. Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, seja o encabelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, as águas não podem a não tragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Sossegai bem mansinho agora, sossegai bem mansinho. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Ouve a resposta. Sim, sossegai. Baixa a sua
sua cabeça comigo, meu irmão. Se você ainda quiser vir aqui à frente, sai do seu lugar e vamos orar juntos nesse momento. Amém. 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 Obrigado, Senhor, pela linda oportunidade que tivemos de ler a sua palavra. Ela de verdade é viva, ela de verdade é eficaz e atinge-nos no mais profundo do nosso ser. Ela nos desafia essa noite a vencer a ansiedade, algo que só faz mal para nós, algo que só nos destrói, algo que só nos leva a andar longe de Ti e tentar lidar com as situações com a nossa própria força, Pai. Diante de Ti estamos aqui e pedimos que o Senhor nos ajude a de fato deixar aqui tudo aquilo que nos deixa ansioso, a entregar em Tuas mãos todas as coisas que têm nos feito mal. Que possamos nessa noite receber em nosso coração a certeza de que o Senhor cuida de tudo, desde os pequenos detalhes, desde do lírio aos pássaros até as grandes coisas, Pai. E que essa verdade inunde o nosso coração, transforme a nossa alma e faça-nos sair daqui diferentes, tranquilos, sossegados, tocados pelo Teu poder. Pai, tira-nos a ansiedade e coloca no lugar a fé e a certeza de que o Senhor continua agindo em favor dos seus, a certeza que somos Teus filhos e o Senhor jamais nos abandonará, a certeza de que os Teus planos são sempre melhores do que os nossos, a certeza de que o Senhor está conosco em todo o tempo. Rendo-me ao Senhor essa noite, rendo-me ao Senhor e entrego a Ti tudo aquilo que não tem me feito bem, tudo aquilo que tem me deixado ansioso, tudo aquilo que tem me tirado o sono, tudo aquilo que tem me deixado triste, nervoso. Entrego ao Senhor. Renova o meu coração, me dá a paz. Não deixe que a ansiedade roube dos meus irmãos a paz, Senhor. É o que eu peço, com certeza de que o Senhor ouviu. E no nome poderoso de Jesus, amém e amém. Abraça o seu irmão e fala que o Senhor ouviu a oração dele. Depois volta para o seu lugar. Nós vamos cantar esse mesmo ou mais um cântico, Kleber? Esse mesmo. Esse mesmo. O mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir, se a cada momento nos vemos, sem prestes a submergir. A igreja, as ondas atendem ao seja o encabelado mar, a ira dos homens é um gênio do mal, as águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu cantar, sossegai, sossegai, convosco estou para nos salvar. Sim, sossegai, seja o desculpe, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encabelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Que bênção, meus irmãos. Que tal deixar essa música gravada lá no seu celular,
para toda vez que você ficar ansioso, você lembrar: sossega, tranquiliza, todos ouvem o mandar do Senhor. Estamos chegando ao fim de mais um encontro. O culto não acaba nunca, meus irmãos. Não pode acabar. Vamos para as nossas casas, vamos viver a semana cultuando ao Senhor. E esse é o desafio da igreja. Aqui no domingo é o resultado de tudo aquilo que a gente viveu na semana. É o resultado de todo o louvor e toda a adoração que prestamos ao Senhor. E agora você sai com o desafio de continuar adorando em cada lugar que seus pés estiverem. Mas com uma vantagem: sem ansiedade, tranquilo, calmo, deixando o Senhor conduzir a sua vida. Vamos agradecer ao Senhor por essa noite. Vamos ficar de pé e agradecê-lo pelo privilégio que tivemos de coletivamente adorá-lo. Quero lembrar aos visitantes na sala aqui atrás: queremos conhecer vocês, tomar um café, dar um abraço, saber seu nome, viu? Um privilégio para a nossa igreja ter um tempo com vocês. Queria convidar você a orar comigo nesse momento. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que tivemos de te cultuar coletivamente. É uma bênção nos reunirmos em torno do Teu nome, em torno das Tuas verdades, e sermos desafiados e confrontados por elas. Também sermos exortados, e quando somos, isso produz em nós coisas muito especiais. Obrigado por essa noite nos lembrar que a ansiedade não tem nada a ver com filhos de Deus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, as consolações do Consolador Espírito Santo estejam conosco, convosco e com todos aqueles que se reúnem em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe, meus irmãos.